E aí, gente, boa noite, boa noite, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que horas você vai ver esse conteúdo, mas seja bem-vindo. Me chamo Julimar Fernandes, filho do senhor Júlio Pereira, nascido em Itapetinga, Bahia, e mora em São Paulo, pai, avô, marido, mentor, palestrante e escritor. Tá bom demais, chega. Empreendedor, empresário, tudo mais aí que você possa imaginar. E gerador de conteúdo aqui do Instagram, no Polo29, todos os dias, de segunda a sexta, às 19h29. Sejam todos bem-vindos. Estamos muito felizes porque temos uma galera participando com a gente, temos uma galera conosco todos os dias aqui, interagindo os conteúdos que nós temos proposto, né, trazer aqui. E essa semana, mais do que nunca, tá demais, como todas as outras que passaram. Nós não podemos deixar de contribuir com esse conteúdo, com essa atividade impressionante que há nas nossas vidas, né? Então, assim, hoje vai estar conosco aqui nosso amigo Dilson Fernandes, e também os meus amigos e irmãos Alex e também o Leandro Rocha. Alex DJC e Leandro Rocha. Vem aí, meus amigos. Esperando vocês entrarem. Eu vou mandar uns aviãozinhos aqui para convidar a galera. Enquanto isso, e você também que vai chegando, já vai tocando nesse coraçãozinho, fazendo os seus comentários, colocando também as suas perguntas. Vamos que vamos. Deixa eu convidar aqui. Espera aí. Segura aí que eu tô convidando o povo. Já enviei para uma turma aqui. Selecionar mais uma turma. Eu costumo selecionar uma turma de cima para baixo, depois de baixo para cima. Vamos lá. Estou convidando até o Pablo Marçal aqui. Vamos que vamos. Boa noite, bem-vindos. Vai tocando no coraçãozinho, vai convidando aí as pessoas que você acredita que poderá estar conosco, participando aqui dessa live com a gente. Beleza? Tamo junto, vamos em frente. E aí, vamos lá. Vamos lá, já tem gente solicitando aqui para entrar. Entrando na live, nossa, que lindo, bom demais. Eu coloquei um efeito estrelinhas aqui, acho que tá legal. E aí, Alex? Buenas noites, povo de Deus! Como vai, Julimar? Tudo ótimo. Você tá com cara de férias, mano. Ah! Só essa semana. Enquanto eu estou com cara de trabalhador, né? Verdade. Empresário. Verdade. Você tá com cara de férias. Tem que aproveitar, sabe por quê? Porque a cada um dia sim, outro não, você tem que estar limpando a cara, então aproveitar que agora estão uns dias, né? Pera aí, eu vou sair um pouquinho aqui rapidinho. Tu vai travar. Vai lá, vai lá. Vai aí. lá que eu vou chamando a galera aí. Galera do Polo 29, seja muito bem-vindo. Uma coisa. Voltou. Então, eu fui lá falar com o nosso convidado, porque ele abriu uma live. Eu falei para ele fechar a live dele e vir para cá, para nossa. Ah, tá. Aí, aí sim, hein? Vai ver que ele não sabia. Ele não sabia. Tá tudo certo. Olha, deixa eu perguntar. Pessoal, está com caderno e caneta na mão? É hoje esse encontro aqui, onde você precisa pegar um caderno e uma caneta, porque sem caderno e sem caneta... Ó, o Dilson chegou aí, ó. Deixa eu aceitar o convite dele aqui. Já vai entrar. Já. Maravilha. Fala, Leandro Rocha. E aí, meu querido? Alegria? Alegria. Seja bem-vindo, Dilson. Poxa! Coloquei um tema aí, Julimar. Opa, vou fixar o tema aqui. Primeiro, começar agradecendo pelo convite, né? Muito obrigado, a gentileza de todos vocês, tá bom? Agradecendo aqui. A gente que agradece já.
Deixa eu só fazer um ajuste aqui, tá? Mas pode mandar ver, que a gente já vai ajustando aqui, já vai conversando. Deixa eu tentar tirar um pouco esse vermelhidão aqui da imagem, tá? Apagar um pouquinho aqui. Tá tudo certo, vamos que vamos. Bom, para vocês que estão chegando agora, sejam bem-vindos. Vocês estão no Polo 29, um projeto que nasceu no nosso coração aqui, no meu, desse cara aqui embaixo, Leandro Rocha, e do Alex também, onde nós iríamos fazer conteúdos aqui no Instagram. Iria ser só os três, mas depois nasceu a ideia de trazermos convidados, né? E fazer uma temática semanal. Era para ser uma live de 29 minutos, mas acaba passando desse horário, desses minutos, porque os conteúdos são muito poderosos e fortes, diretamente da fonte, né? Onde nós aprendemos diariamente aqui, trazendo o quê? Evolução humana, crescimento. Porque se você não evolui, não cresce, você fica paralisado, você fica na inércia, e nós não podemos ficar paralisados nem na inércia. O Polo 29 é o WD da internet. Recebe um WD aí para você ficar desenferrujado. É ou não é, Alex? Exatamente. Aqui a gente desenferruja, não tem desculpa de ficar parado, não tem desculpa. Que não, é que eu tô com vergonha, é que eu fiquei meio assim. Para com isso, vamos desengraxar esse negócio aí. Vamos engraxar, na realidade, né? Esse WD é para, vamos dizer assim, amaciar as engrenagens e dar continuidade, porque a gente não pode parar. Não é não, Leandro? Ó, e se a pessoa tivesse dentro do nosso grupo VIP lá no WhatsApp, ela ia confirmar tudo isso. Porque hoje as meninas falaram lá quanto elas estão aprendendo no grupo. Ontem a Ângela falou que ela tem uma dúvida, a gente dá a abertura para a pessoa chegar na live, escrever, como entrar, participar e tal. Então não é carteirada nossa falando que a gente mudou milhões de vidas e tal. A gente está mudando as pessoas porque a gente está aqui no Polo 29 investindo, né? Num tempo para mudar a nossa mentalidade. Mudando essa mentalidade, aí você muda todo o resto. Com certeza. Vamos lá, vamos começar. Vamos começar que o negócio aqui é dinâmico. Vamos passar pro Dilson, que o Dilson tá aí, ó. Ele vai nos ensinar bastante hoje, né, Dilson? Gratidão desde já também. Seja muito bem-vindo. Poxa, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza de todos vocês, tá? E, na verdade, eu vou aprender talvez até bem mais do que eu possa ensinar para vocês aí. Eu vi o despojamento, né? O seu, Alex, e o de Julimar, na segunda-feira. Infelizmente, ontem eu tive uma visita na hora da live, tá? Estava muito com vontade de assistir ontem também, mas chegou uma visita inesperada no horário aqui e eu fiquei um pouco sentido de não poder vê-los, né, na maneira descontraída, na maneira bem, digamos assim, coloquial, como vocês levam essa live, tornando cada um dos convidados, assim, deixando cada um dos convidados cada vez mais soltos, cada vez mais à vontade, né? Então isso, de uma certa maneira, tranquiliza a gente do lado de cá, tá? Bom, aí fica com vocês, né? Eu sou professor, já tenho um tempo de carreira, já tenho mais de 3 décadas de sala de aula, né? Sempre na educação paga, na educação particular, como a gente costuma também dizer, né? Tive um percurso assim na Bahia, graças a Deus, nas principais escolas da Bahia, Itapetinga, que é a minha cidade natal, ajudando a fundar escolas lá em Itapetinga também. Fui secretário de Cultura em Itapetinga. Depois eu vim para Vitória da Conquista. Em Vitória da Conquista também, excelentes escolas aqui, graças a Deus, em Vitória da Conquista. Em Vitória da Conquista também, simultaneamente, Jequié, depois Feira de Santana e Salvador. Salvador, um colégio assim muito renomado de lá, o Colégio Sartre Koch, né? Fiquei uns 10 anos por lá. E o curioso, morando em Vitória da Conquista, indo toda semana, né? Fiquei assim muito familiar com todo o pessoal do aeroporto, vivia quase que na ponte aérea durante esse tempo todo. E agora estou mais aqui em Vitória da Conquista mesmo, estou mais um pouco voltando para o meu ateliê, voltando meus trabalhos também de artista plástico, né? Mas a sala de aula para mim é impossível deixar. Tá? E como artista plástico tem também uma estrada até um pouco mais longa do ponto de vista cronológico do que a educação, porque o desenho e a pintura e a escultura foi principiado em minha vida muito antes da educação. Ainda menino, né?
E nesse trajeto também, várias exposições, né? Exposições coletivas, exposições individuais, né? Alguns prêmios de salão de arte, né? De Bienal Regional de Arte também. E tive assim, a honra de ser citado em 2 livros de 2 grandes escritores de Salvador, né? Um dos quais foi meu professor, que é uma das figuras mais icônicas da arte moderna na Bahia, que é o Juarez Paraíso. E eu também tive uma experiência de secretário em educação. Eu falei a Secretaria Municipal de Cultura, mas eu tive 2 experiências como secretário municipal, uma de educação e uma de cultura. Então, tem uma experiência um pouco longa nesse sentido, né? Então, vocês podem se sentir à vontade para a gente conversar tanto no âmbito da cultura quanto no âmbito da educação. Tá? Perfeito. Muito obrigado pela sua presença, por aceitar o nosso convite mais uma vez. E queria dizer que me sinto honrado em ter a sua presença aqui, uma vez que somos primos, né? Ele é filho da irmã da minha mãe, então é primo carnal de sangue mesmo. Ô Dilson, me conta uma coisa, como foi para você administrar essa questão da educação durante o período pandêmico, né? Da pandemia no Brasil? Fala um pouquinho aí. Esse foi um período de aprendizado, né? A gente foi, de uma certa maneira, assim, sem aviso prévio, jogado para um ambiente virtual do qual a maioria de nós, professores, não tinha intimidade. A nossa intimidade era uma intimidade mais elementar, não necessariamente para se fazer aula. Nossa performance como professor é olhando no aluno, é lendo no semblante do aluno as possíveis dúvidas, né? Ou as possíveis contemplações sobre aquilo que a gente está dizendo. E do ponto de vista virtual, nós não tínhamos essa interação com imagens como a gente está tendo aqui, até porque as salas eram 35, 40 alunos, até um pouco mais, então não dava para abrir tantas câmeras para que a gente pudesse ter uma interação mais ou menos próxima do real, como essa que a gente está tendo aqui. Então, nesse sentido, foi um aprendizado interessantíssimo para todos nós, né? O saldo disso foi, digamos, uma defasagem, por incrível que pareça, né, do ponto de vista dos conteúdos letivos. Então, 2 anos pandêmicos, como você falou, 2 anos, né, ausentes de presença física do aluno. E a grande lição que a gente tira dessa experiência é de que educação se faz ao vivo. Por mais que a gente queira incrementar as tecnologias são só meios, não é o fim em si. Então, é preciso ter tete a tete, é preciso ter face a face, é preciso ter olho no olho. Então, a gente está encontrando agora, por exemplo, um alunado com uma dificuldade ainda de readaptação a essa nova realidade. Por exemplo, um aluno de 3ª série do ensino médio hoje, a última vez que ele pisou na escola foi na última série do fundamental. Então, ele não aprendeu como aluno de ensino médio a lidar com a performance real de uma aula, de um professor, a fazer provas físicas, tá certo? E a enfrentar o tempo devido à aula sentado numa cadeira. Então, a gente dava aula para alunos que havia do outro lado uma imagem parada desse aluno. Às vezes a gente precisava pedir para abrir o microfone para a gente saber se realmente o aluno estava no ambiente, né, devido. As notas, de uma certa maneira, não ratificam, não confirmam a ideia de um aprendizado, até porque nós sabíamos também das dificuldades desses alunos com um aprendizado virtual. Então, havia, de uma certa forma, da nossa parte, fazer uma avaliação um pouco mais dentro desse novo ambiente, tá? Então, essa é a grande dificuldade. 2 anos de ausência do alunado no espaço físico da escola, isso não representa 2 anos de lacuna cognitiva. Isso a gente multiplica aí no mínimo por 5. Tá? Então, tem um prejuízo nesse sentido. A gente sente, eu que trabalho há muito tempo com um aluno, a gente sente isso de uma certa maneira, de forma mais visível, né, no semblante de todos eles. Mas o reencontro é festivo, o reencontro é extremamente valoroso. Eu acho que retornar a esse novo normal, da maneira como estamos retornando, isso tem dado uma certa estabilidade, ou procurado, né, um pouco de estabilidade no ambiente educacional. Tá? O que a gente pôde perceber também, em consequência desses anos de
desses 2 anos de ausência do espaço, né, vivencial da educação, é de que os problemas de ordem psíquicas, eles acabam, de uma certa maneira, também se agravando um pouco mais. Haja vista que a gente foi jogado para dentro de um espaço fechado e sendo bombardeado de notícias, na maioria das vezes, muito mais aterrorizadoras do que esperançosas, para que a gente pudesse atravessar aquele momento. Então, a gente percebe um aluno chegante à escola nesse momento de agora, um pouco ainda, sabe, de ombros arqueados, um pouco ainda sem a motivação que sempre foi devida no espaço da escola. Tá? Muito bom, muito bom. E eu queria dizer que aqui meus amigos vão fazer perguntas também, o Alex e o Leandro, e não apenas eles que estão aqui ao vivo, mas você que está aí do outro lado da telinha, você pode fazer perguntas nos comentários ou clicando numa bolinha que tem aqui embaixo com uma interrogação dentro. Então, para nós que aprendemos na escola, né, o que é uma interrogação representa uma pergunta. Então, você pode fazer uma pergunta para o nosso convidado, Dilson Fernandes, e eu passo para os meninos aí, quem tem pergunta aí. Vamos lá. Ô, Dilson, eu tenho uma... Na verdade, eu tenho várias perguntas, mas todo mundo tem que falar. Então, deixa eu te falar uma coisa. Você falou que tem um certo tempo, você agora teve esse fechamento, essa experiência nova de online, né? Eu queria saber de você o seguinte, como foi para você esse início e quando voltou agora, se você percebeu algum dos alunos com algo... Porque na pandemia, assim como você falou, havia várias notícias e várias pessoas, a gente ficou sabendo, e eu tenho conhecidos, familiares, que, tipo, ficavam apavorados. Isso, nesse meio, nos alunos, falando com os alunos agora, a sua experiência, e se você percebeu alguma coisa na volta, reflexo do que aconteceu na mídia. Sim, os reflexos são muito óbvios, né? Na própria postura do aluno, no próprio, sei lá, distanciamento que ainda alguns alunos mantêm em relação aos colegas e aos professores. Alguns desses alunos ainda mantêm o uso da máscara, para você ter ideia de como isso aterrorizou, de como isso apavorou a todas as pessoas, tá? Então, a gente ainda tem muitos alunos, né? Não tem nenhuma sala que eu entre que tenha todos os alunos sem máscara. Não tem. Eu tenho muitas salas de aula, tá? De pré-vestibulares e de ensino médio. E não tenho nenhuma dessas salas que eu tenha todos os alunos sem máscara. Então, esse medo, de uma certa maneira, acabou travando um pouquinho, né, a disposição do aluno de se chegar mais próximo tanto das pessoas com as quais ele convive, quanto do próprio conhecimento. Há um certo medo disso daí, a gente pode dizer, até porque o tempo de aula, quando nós estávamos no período pandêmico, nunca correspondia ao tempo de aula real do ao vivo. Tá certo? Pelo aluno não suportar tanto tempo olhando para um monitor. Então, as aulas foram compactadas. Isso não significa, de maneira nenhuma, que nós, professores, tivemos menos trabalho. Muito pelo contrário. Né? Como foi falado, a gente teve que se submeter a um aprendizado, né, em carga horária excessiva, de montagem de aula, de como lidar com um setup, qual o tipo de iluminação mais adequada, né? As aulas todas para os professores que não tinham intimidade, por exemplo, com o PowerPoint, vamos pegar só um dos programas de montagem de aula, teve que aprender de uma hora para outra. Não foi necessariamente o meu caso, que eu sempre trabalhei com PowerPoint. Eu sempre, como eu trabalho com literatura, e na literatura eu preciso de usar de todas as linguagens, fazer uso de todas as linguagens estéticas possíveis, né? A música, o cinema, né? O teatro, a dança, né? As artes plásticas de um modo geral, né? Todas as minhas aulas começam com imagem, faço leitura primeiro da imagem para depois fazer a conexão dessa imagem com aquilo que é o tema proposto da aula naquele momento. Então, eu já tinha uma experiência de trabalhar com PowerPoint já de muito tempo. Então, isso não foi uma dificuldade para mim, mas eu vi muitos colegas tendo seríssimas dificuldades, porque não é todo mundo que sabe trabalhar com PowerPoint. Quando eu falo trabalhar, não é no sentido de
fazer o slide, projetar o slide, mas é de fazer com que o slide ele seja, digamos assim, uma espécie de GPS da sua aula e não a aula em si. Porque a gente percebe, a maioria das pessoas que usam o PowerPoint em sala de aula, ele projeta todo o conteúdo daquilo que ele pretende falar em 1 hora num slide só. Então, isso, de uma certa maneira, atropela o processo didático, o processo metodológico daquele conteúdo a ser ministrado, né? E depois tem outros elementos que compõem o slide. O slide não é a página de um livro, o slide é um outdoor. Então, o slide tem que ter o mínimo de texto possível. O slide não é a aula, é o GPS da aula. Né? Então, é interessante quando você tem essa percepção plástico-estética do slide para que ele reforce o discurso o qual você está falando. Não ilustre o discurso. Faça um reforço do discurso por outros meios de linguagens, diferente daquela que é a verbalizada. Né? Show! Muito top. Show, vai lá, Leandro. É engraçado que quando a gente faz um slide assim, cheio de texto, em alguma apresentação, na faculdade e tal, o professor já te lima, né? Porque o slide, de fato, ele só é um norte, né? Ele Exatamente, é só localizável. Isso. Né? E a galera fica lendo lá, 300 horas, né? Bom, vamos lá. Primeiro eu quero falar o seguinte. Primeiro, né, o nosso querido Dilson, ele faz parte do esquadrão dos heróis nacionais, que são os professores. Eu fico muito feliz de ter uma professora em casa. Já fui professor. Desde 2015 estou aí no chão da fábrica, das escolas, da universidade. E aí, esses são os heróis nacionais, né? Os nossos queridos professores aí. Há 3 décadas ele disse que ele está aí na linha de frente. Então, a minha pergunta vai nessa linha aí. O que é que mais te fascina dentro dessa inteligência juvenil, né? Dessa inteligência educacional, de estar lidando com esses jovens aí? O que te fascina dentro dessa sua área? Olha, eu trabalho com uma disciplina que, de uma certa maneira, é muito privilegiada nesse sentido do encantamento com esse jovem, do fazer brilhar os olhos dos estudantes, que é a literatura. Porque a literatura é um ponto de convergência, um ponto de catalisação, como a gente acabou de dizer em relação ao slide aqui, de todas as linguagens estéticas. É impossível para mim dar uma aula de literatura falando só do texto. Eu parto do texto para falar de outros textos não verbais, como é o caso, né, do texto fonético, do texto plástico, do texto cênico. Então, é extremamente facilitador para mim fazer com que os olhos dessa galerinha, nessa faixa etária que você muito bem colocou aí, brilhem. Até porque só tem sentido, na verdade, a gente ensinar uma coisa em que o aluno, que o estudante perceba que aquilo verdadeiramente modifica a vida dele, é útil para a vida dele. Se eu não consigo fazer com que eles se encantem por aquilo que eu estou dizendo, se enxergue aquilo que eu estou falando, imagina, coloque em imagem o meu discurso, isso para mim é frustrante. Nenhuma aula minha pode passar, pelo menos esse sempre tem sido o meu esforço, sem tocar a emoção dos meus alunos. Então, por mais racional que seja aquele conteúdo, por mais que eu queira torná-lo de forma objetiva, pragmática, eu tenho que, de uma certa maneira, bulinar nas emoções desses estudantes. Porque, sabe, a educação parte primeiro do afeto. Esse o approach que faz você gostar de um professor, tá certo? Gostar de uma professora. É a maneira como essa pessoa te seduz para que você compreenda a importância daquele conteúdo na sua vida, não para uma variação de um teste, de uma prova, de um exame seletivo de vestibular, mas o quanto isso me amplia, tá certo? Porque aí é que está o grande ganho da educação, o grande desafio de todos nós, enquanto professores, professoras, é exatamente fazer esse processo de encantamento, de conectar o que você está explicando com aquilo que é a vida da pessoa. Ela perceber que aquilo tem um sentido real, né? Digamos assim, de vivência. É como se fosse assim, um aprendizado para a vida, não para uma prova. Em síntese seria isso. Beleza. A produção está tomando nota das pérolas aí, né? Cuidar das emoções, a educação parte do afeto. Tem várias frases aí que estão ressaltando. Não sei se vocês estão tomando nota, vocês estão ouvindo atentamente as pérolas. Como eu falei no começo, é sempre muito rápido e dinâmico, então se você ficar moscando,
Vai perder. Fala aí, fala que E depois... dentro dessa sincronização aí que ele falou de conexão entre professor e aluno e professor, porque quando acontece isso, o aluno ele aprende muito mais rápido e com muito mais facilidade. Eu queria perguntar para o Dilson o seguinte: depois do retorno presencial, você sente que houve mudança também de interesse por parte do aluno ou até dos próprios professores para o ensino ou para o aprendizado? Houve uma queda, Julimar, houve uma queda, tá certo? E essa queda a gente não sabe exatamente se atribui apenas à questão de um afastamento de corpo a corpo, mas também de uma defasagem cognitiva. Então, isso, de uma certa maneira, tá certo? Atrapalha um pouquinho, faz com que essa conexão, essa interação esfrie um pouquinho. Todo o nosso esforço nesse momento está sendo no sentido de resgatar esse calor humano de convívio com o aluno. Esse está sendo o nosso maior esforço nesse momento. O acolher, o dar segurança a esse aluno, tá certo? No sentido emocional, né? E ter a certeza absoluta que tem uma defasagem aí. 2 anos pandêmicos, 2 anos ausentes dos livros, no sentido real, do espaço físico da sala, do contato com o professor. Isso a gente não tem como contabilizar em termos de 2 anos letivos. São 2 anos de ausência do espaço da escola. E olha que eu estou falando de uma escola na qual eu trabalho há muito tempo, que é a rede privada, a rede paga de ensino. Eu fico imaginando essa defasagem potencializada para o ensino público gratuito, para o ensino, tá certo, estadual, para o ensino municipal, em que a infraestrutura, do ponto de vista tecnológico, eu não digo nem do ponto de vista, digamos assim, arquitetônico, mas do ponto de vista tecnológico, é muito diferente, muito inferior às escolas as quais eu tenho por hábito trabalhar. Né? Como eu falei, eu, graças a Deus, tenho passado por escolas que assiste a classe média, média alta. Então, essa questão da tecnologia, de uma certa maneira, foi lugar comum para todos os nossos alunos, mas quando você joga isso para a escola gratuita, é muito complicado. Nosso estado, por exemplo, a defasagem absurda, o estado da Bahia foi 0 no IDEB, tá certo? O ensino gratuito foi 0 no IDEB, um estado de maior índice de analfabetismo do Brasil. O próximo governador, se ele realmente tiver interesse de cuidar da educação gratuita, ele vai ter que, sabe, sei lá, oferecer até voucher para que os alunos possam retornar ao espaço da escola, porque a defasagem foi muito grande de alunos em função disso. Já não havia uma natural motivação desses alunos em relação ao modelo gratuito de educação. Tá certo? Imagine depois de 2 anos de ausência, aí é que, de uma certa maneira, todos os estímulos iniciais, incipientes, se desmantelaram. Tá? Na segunda-feira você estava falando, né, por exemplo, de uma educação ginasial, Jolimar, que você teve o privilégio de ter disciplinas como técnicas agrícolas, né? Eu tive também todo esse currículo de técnicas agrícolas, educação para o lar, artes industriais, etc. Fazia parte de um projeto muito interessante de educação, tá? Então, a escola nossa gratuita de hoje é bem diferente dessa escola da nossa época, em que o modelo de educação tinha este link, tinha essa, digamos assim, essa relação direta com a prática e não apenas com a teoria. Né? Então, a gente tem hoje uma educação que ela precisa passar por um processo gigantesco de encantamento. Tá? Quando eu falei da disciplina que eu trabalho, e sou privilegiado por trabalhar nessa disciplina, é que eu lido com uma das linguagens mais encantadoras, que é a linguagem estética. Agora, imagine o professor que lida com a matemática, com a química, com a física, com a biologia, tá certo? Com digamos assim, a linguagem formal, tá? Torna-se mais difícil ainda. E o curioso é que a formação estética na vida de qualquer um de nós é imprescindível. Sim. Né? Do ponto de vista pessoal, do ponto de vista profissional, é imprescindível. É uma coisa assim, indispensável a todos nós. Sabe, não conhecer cinema, você tem que conhecer cinema, as pessoas mais incríveis que a gente conhece, pode reparar isso, as pessoas mais incríveis que a gente conhece, as que mais a gente admira são leitoras.
Elas são leitoras. Elas leem cinema, elas leem música, elas leem pintura, elas leem livros, mas as criaturas que a gente admira, que a gente tem assim como modelos, como os nossos gurus, eu queria ser igual fulano, você pode ter certeza que é leitor. Tem um repertório muito grande, tem uma facilidade de conversar, porque tem repertório. Você consegue fazer conexões assim muito rapidamente de um filme com a música, da música com a pintura, da pintura com a peça de teatro, enfim. São pessoas muito antenadas nesse sentido. Tá? E essa formação estética, a gente percebe no novo modelo de educação, hoje, cada vez mais escassa isso, cada vez menos presente na formação dos nossos estudantes. Né? A gente fala muito de educação em tempo integral, eu prefiro utilizar a expressão educação integral. Uma educação integral que é diferente de educação em tempo integral. Uma educação integral, ela primaria, sabe, em um turno com os conteúdos, aqueles que são básicos, aqueles que são elementares. No contraturno, trabalharia as linguagens estéticas, as linguagens esportivas, as linguagens tecnológicas. Olha quanta gente aí, meninos que estão ganhando dinheiro, que são empreendedores na marra, não é porque a escola tem no currículo empreendedorismo, que são ótimos de conversa, quando ligam a câmera diante deles, na marra, aprenderam ali autodidaticamente. Não é porque a escola tem oratória como currículo na disciplina, tá certo? E são super criativos naquilo que eles fazem, e não é porque a escola trabalha a criatividade desses alunos. A gente tem uma escola que nos forma cada vez mais para a obediência. Todo o nosso processo, né, de conquista ao final da nossa formação acadêmica é de um emprego público, ou seja, a escola nos educa para ser empregados. Exatamente. A escola não nos educa para ser empreendedores. Tá certo? Para a gente tomar as nossas iniciativas, os projetos, feiras de ciência, feira de arte da escola, isso acabou. Você tem um discurso todo vestibuleiro agora de treinamento, que eu tirava até a palavra, eu posso até tirar a palavra treinamento e botar de adestramento para que o aluno pule dentro da universidade e muitas das vezes se torne um analfabeto funcional. Porque o diploma não legitima conhecimento. Exatamente. O Leandro quer fazer uma pergunta. Cara, não tem coisa pior que a ignorância organizada. O Leandro quer fazer uma pergunta, mas eu queria falar para o pessoal que está assistindo aí. Espera aí que a gente vai ler a pergunta de vocês, tá? Continuem mandando aí. Já já a gente faz a pergunta de vocês também. Está aqui na lista. Não apagamos, não. Vai lá, Leandrão. Vai, Leandro. O papo aqui é longo hoje. Eu me segurei aqui quando ele falou da disciplina, que é a literatura, porque eu sou da literatura e eu sempre falei quase tudo isso aí que ele está falando. Aí, quando eu levantei a mão, foi porque ele, saiu mais uma pérola ali, que foi o quê? Repertório. Então, a pessoa que consegue ler essas múltiplas facetas da sociedade é uma pessoa leitora, e essa pessoa leitora, ela vai ter o quê? Repertório. Então, ele consegue... Olha só, eu estou só replicando o que eu já falei e que ele acabou de dizer aqui. Então, ele consegue fazer conexões de áreas, conexões de pontos e, evidentemente, de ideias. Então, ele vai ser mais amplo, né, nesse sentido de ler o mundo, ler as pessoas e dialogar e tal. Então, eu sempre ressalto isso. Se você é uma pessoa que tem repertório, não vai ter bloqueio criativo, não vai ter medinho de fazer, de explorar, de crescer, de conectar e por aí vai. E, principalmente, não vai ser tão enganado com um monte de besteira que você vê na internet. Perfeito, né? Perfeito. Porque você vai ter um pensamento crítico, vai ter uma análise melhor e maior das coisas, né? Mas eu acho que era só isso, assim, só para não tomar muito tempo. Estou me segurando porque eu também sou da literatura. Ela é ampla. Grande, Alex, lê as perguntas aí, Alex. Tem múltiplas facetas, né? E aí eu ia dizer isso. Vamos, numa ordem aqui educada, diplomática, a gente vai ler a primeira lá, que foi da Marlana, e a gente vem descendo aí. Então vamos lá. Ele até replicou ela aí, né? Eu repliquei pra gente não esquecer, porque senão vai subindo, depois a gente esquece. Esquece não, né? Acaba o tempo. Então vamos lá. A pergunta da Marlana é o seguinte: como conseguir se adaptar tão rápido e qual a sua percepção em relação aos seus colegas? Se adaptar à pandemia, que nós estamos ao período sobre a pandemia. Exatamente, é o período. No caso de uma das escolas que eu trabalho, ser uma rede até internacional, ela nos possibilitou o curso de formação. Nós tivemos uma semana assim de força-tarefa de treinamento.
tá? É uma equipe muito bacana, nos dando toda a assessoria, ensinando o beabá, como é que liga a câmera, como é que faz isso, como é que faz aquilo. Então, deixando tudo direitinho. E mesmo quando nós principiamos, né, as aulas, a gente tinha uma assessoria, sabe, concomitante enquanto a aula estava acontecendo, porque se tivesse algum piti, alguma coisa, automaticamente a equipe técnica já nos dava o suporte, tá? Um dado que me ocorre aqui nesse momento, por conta da pergunta, é o seguinte: uma coisa é você dar aula para uma sala com alunos, outra coisa é você entrar na casa dos pais do aluno. Porque ali você tem, sabe, uma série de pessoas e que muitas das vezes, por mais que a gente esteja seguro nos conteúdos os quais a gente vai abordar e por mais que a gente tenha, né, um desprendimento na nossa didática ao fazer a aula, tem situações que são bem típicas de professor com aluno. Tem um vocabulário que é bem típico da galerinha, da gente conversar ali. E de repente o pai, a mãe do aluno está dentro de uma outra situação muito diferente dessa que é a relação do professor direto com o aluno. E isso pode nos trazer algum contratempo. Trouxe para alguns colegas nossos, né, para um ou outro colega meu, algum contratempo nesse sentido, de uma brincadeira, por exemplo, a maneira como o professor fala, dentro da linguagem, né, nivelada com o aluno, porque esse é um dado importantíssimo, a questão de você saber falar com o público da faixa etária com o qual você lida. Tá? Não adianta chegar de salto alto para falar com uma galera que não existe isso. Então, a gente tem, por exemplo, uma aula na universidade é uma performance, uma aula no colégio é outra performance, uma aula no pré-vestibular é uma outra performance, mesmo sendo o mesmo professor. E nem sempre o mesmo professor consegue fazer uma aula interessante em todos esses espaços. É assim, tipo, o cara joga bola muito bem, mas uma coisa é ele jogar bola na quadra, outra coisa é ele jogar bola no campo de areia, outra coisa é ele jogar bola no campo oficial de grama. Então ele pode fazer dribles maravilhosos no futsal, mas ele não faz, no futebol de areia, naquele campo de areia, os mesmos dribles com a mesma facilidade. Ele vai ter algumas dificuldades. É o mesmo jogador, tem conhecimentos técnicos de como toca a bola, mas mudando o campo, muda um pouco, sabe, a capacidade desse jogador transitar nesse espaço. Então, o espaço virtual para nós foi um campo novo. Foi assim, a gente nunca jogou bola naquele espaço, então a gente tinha que saber aprender de uma hora para outra, tá? Mas o maior aprendizado, repito, o maior aprendizado do período pandêmico para todos nós professores e para os alunos e para os pais dos alunos é o quanto a escola física é importante. Esse foi o maior aprendizado de tudo, o quanto a escola física é necessária. O quanto é importante o professor estar em contato com o aluno e os pais levarem os filhos para a escola. Sim. Porque só esse percurso aí já tem saúde. E só que você esse acha... espaço de trânsito aí já tem saúde. Porque a gente imagina saúde no sentido muito clínico, muito... Não, só eu estar com os meus colegas no espaço da sala, eu já estou me revigorando psiquicamente, tá certo? Do ponto de vista geral do meu organismo, tá certo? De funcionamento. Então, isso tudo é importante para a gente. Tá? Ótimo. O que você acha aprendizado maior é esse mesmo. É que a escola é insubstituível. O professor é insubstituível. Perfeito. Então, e o que você acha do existir. ensino? O que você acha do ensino híbrido? O virtual e o presencial? Sim, ao mesmo tempo. De uma certa maneira, ele já acontece. Se a gente pode trazer um saldo positivo, outro lá do período pandêmico, é essa convicção, essa certificação de que é necessário que aquilo que a gente principia no espaço da sala pode ser ampliado ou concluído no espaço virtual. Isso é muito interessante. Olha quantos professores também não se descobriram melhores professores no mundo virtual do que no mundo físico. Se sentiram muito mais à vontade de estar diante de uma câmera, de fazer a aula daquela maneira do que ele lá. Ele foi muito mais espontâneo, ele foi muito mais didático, ele foi muito mais metodológico, ele foi mais criativo, a ponto de ele montar uma escola virtual na matéria, na disciplina que ele trabalha. Eu tenho colegas que fizeram isso, continuam fazendo isso e tendo uma grana bem mais significativa do que a grana que ele ganha no espaço físico da sala de aula. Porque uma coisa é a escola, a hora-aula da escola.
Outra coisa é uma escola virtual que abarca todos os estados e, quem sabe, até outras unidades de federação, dependendo da disciplina que a pessoa vai ministrar. Não é? Perfeito. Vamos voltar para as perguntas aí. Tem mais uma, hein, Alex? Tem sim, tem um monte aqui. Vou falar da Lana Freitas. Ela disse assim, ó. E como trabalhar em um ambiente escolar onde a indisciplina e a agressividade impera na atualidade? Essa é uma dificuldade que ela não digamos assim, específica do ensino gratuito. Porque todas as vezes que a gente pensa na questão da indisciplina, a gente lembra da escola, né, da rede pública, da rede estadual, da rede municipal. Isso está presente também em muitas boas escolas pagas, em muitas boas escolas particulares. Tá? Eu trabalhei, como eu falei, eu trabalhei numa escola em Salvador que a gente tinha duas modalidades de coordenação. A gente tinha uma coordenação pedagógica e uma coordenação disciplinar, que são duas coordenações muito diferentes. E essa questão da disciplina é necessária para que a nossa vida prospere. Isso é positivismo. É preciso ter disciplina para que se tenha prosperidade, é preciso ter ordem para que se tenha progresso. Sem organização, a gente não progride. Então, essa questão da disciplina não é uma questão de senta direito, isso, aquilo. Não está ligado a isso. Está relacionado ao modo de se organizar para aproveitar melhor aquilo que está vindo, tá certo? Em nossa direção. E tem escolas que elas são muito boas do ponto de vista do PPP, da política pedagógica, né, do plano político pedagógico da escola, mas a questão disciplinar é terrível. E joga o professor numa jaula ao invés de uma sala, quando, na verdade, esse professor tem que ter toda uma blindagem, sabe? Quem tem que cuidar da parte disciplinar, é claro que o professor tem que ter domínio sobre a sala, mas esse domínio não emana do autoritarismo, mas da sua autoridade enquanto pessoa, enquanto criatura que domina um conteúdo para poder passar para o aluno da maneira mais empática, da maneira mais simpática possível. Tá? Mas é preciso que a escola perceba que o professor tem que ter o amparo. Ele não pode ser atropelado com essa parte que não lhe compete. Tá? É interessante a gente perceber o quanto muitos alunos não compreendem que a escola é a segunda casa. E esses alunos que não compreendem que a escola é a segunda casa são aqueles alunos que não tiveram na casa a primeira escola. Porque a educação é berço, cara. A educação é berço, princípios berço. Respeitar a outra pessoa. Eu não preciso de um regimento externo para mim dizer que eu tenho que respeitar você. Respeitar é enxergar o outro. Então, se a gente não tem essa noção, tá certo, de que a nossa primeira escola é a casa dos nossos pais, a gente nunca vai ver a nossa escola como a segunda casa nas nossas vidas. Então, é importante pra caramba. Isso que foi pontuado é uma realidade. É uma realidade extremamente dolorosa em muitas boas escolas. A questão da indisciplina. É preciso se pensar, os gestores da escola precisam ter um cuidado muito grande em relação a isso. E ter a coragem de dizer, olha, nós vamos criar também, paralela à educação, à coordenação pedagógica, a coordenação disciplinar. Agora, um trabalho como esse, ele precisa da cumplicidade da família. Para se implementar uma coordenação disciplinar na escola, é preciso que a família seja parceira da escola. São duas instituições que têm os mesmos objetivos. A família e a escola têm o mesmo objetivo. Por isso, precisam ser cúmplices. Quando eu falo cumplicidade, pelo amor de Deus, não entenda o ingerenciamento da família na escola. A escola é feita por professores que passaram, por formações técnicas de anos de estudo e eles sabem o que fazem ali naquele espaço. Não é, porque é complicado. Quando eu pago a escola do meu filho, eu acho que eu tenho que dizer o que o professor tem que fazer para que meu filho aprenda. Ele estudou para isso, cara. Ele sabe o que tem que fazer para que meu filho aprenda. Então, se a escola não faz esse contraponto com a família, no sentido de buscar este aval, essa cumplicidade de ação, a escola vai sempre pecar em disciplina, por melhor que seja a sua proposta, o seu propósito em política pedagógica. Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui, ó, do Leandro Rocha. Para todo mundo que está aí no chat assistindo a gente. Eu disse lá atrás, eu acho que foi o Bel aqui que falou assim, heróis nacionais, uhul. Então a pergunta é, o professor aqui, ó, enfrentando tudo isso e tudo isso que já foi dito na live, é ou não é herói nacional? Com certeza. Verdade.
Continue aí. Ó, eu vou colocar uma pergunta aqui, a pergunta da Luísa Bela. Ela, como aluna, pede alguma indicação ou algum conselho específico. Qual o conselho que o professor dá para ela como aluna? Esse conselho em relação a uma disciplina em particular ou a postura de um modo geral enquanto estudante, tá? Se for em relação à postura de estudante de um modo geral, é pensar o seguinte: o que que te faz ir ao espaço da escola? Eu acho que essa é a primeira pergunta que a gente tem que responder de forma honesta toda vez que a gente senta na cadeira escolar. O que que eu estou fazendo aqui? O que que eu vim fazer aqui? Você faz essa pergunta silenciosamente para você. Se você responder isso de forma honesta, ou você se levanta e vai para casa, ou você permanece de maneira muito compenetrada no espaço da escola. Até porque você sabe que o que te leva ao espaço da escola não é a obrigação de teu pai te fazer estudar. Não é também a tua obrigação em querer uma titulação acadêmica, uma titulação superior. Mas é a consciência que você tem de saber que pode ser muito melhor do que você é. E só os estudos afloram essa criatura que está dentro de você, que você sabe que é muito melhor do que você é atualmente. Não há uma outra possibilidade. Quanto mais bem aparelhada intelectual e culturalmente é uma pessoa, mais probabilidade de ser feliz ela tem. Nossa, que top. Beleza, temos um Reels fresquinho para amanhã. Verdade. Gilson, cara, tá demais o papo, a gente podia ficar aqui. Vou mostrar para a Aurora esse Reels, tá? Daqui, sei lá, uns 8 anos, né? Guarda para ela. Vou resgatar esse vídeo e no café da manhã falar assim: vem cá tomar um café com o papai, que eu tenho um vídeo aqui do tio Gilson para te mostrar. Não, é importante. A gente tá ressaltando vários pontos, várias características. E a gente sempre diz aqui no Polo 29 que a gente não está aqui para dar carteirada, né? Eu acabei de guardar minha carteira aqui. A gente não está aqui para dar carteirada porque a gente aprende e a gente pode ensinar e a gente vai sempre levantar essa bandeira aqui e que a gente está aqui nessa mesa redonda. A gente está compartilhando e trocando conhecimento. Então, todo mundo que vem na live, para a gente é muito bom ver esses comentários aqui. Não é porque enche o nosso ego, né? Nossa, a gente é nossa. Mas o nosso grupo chama Explosões Mentais. Então, quando a gente vê esses comentários aqui, nossa, que live top. Meu Deus, por mais... apareceu aqui, né, um comentário um tempo atrás. Por mais lives como essa, alguma coisa assim. Então, é isso que faz a gente continuar com essa chama. Porque a gente está aqui todo dia, né, fazendo live. Há vários meses aí já. Então, é isso. A gente fica muito feliz com essa troca, porque a gente está aprendendo sobre várias coisas, né, ao longo dessas semanas aí. Isso aí. Eu queria já aproveitar e falar para você que não conhece o nosso projeto. Nós fazemos essas lives de segunda a sexta, 19h29, toda semana com uma temática. Essa semana nossa temática é inteligência educacional. Estamos valorizando a educação e quem, né, as gere para nós, que por muitos anos nós somos obrigados. Hoje eu entendo que não é mais uma obrigação, né? Já aprendi agora. Muitas pessoas foram para a escola por causa da obrigação dos pais. Só que você não pode ir por obrigação, você tem que ir por amor, porque você está gostando do que você está aprendendo e isso vai trazer um resultado benéfico para você no futuro, ou até em pouco tempo. Mas esse projeto, nós estamos desenvolvendo ele, temos um grupo de WhatsApp chamado Explosões Mentais. O link para entrar nesse grupo está aqui na minha bio, é gratuito, você não precisa pagar nada, é só clicar no link e cair para dentro do grupo. Eu só peço que você coloque o seu nome e a sua cidade para que a gente identifique você no grupo e te receba com boas-vindas, porque nós gostamos de chamar as pessoas pelo nome. Queremos tratar você como um ser humano e amado e querido. Então, vai para o nosso grupo. Esta live, ela não vai ficar gravada por muito tempo aqui nesse Instagram. Ela vai ser baixada e vai ser liberada lá nesse grupo. Então, se você quer ver essa live futuramente, você tem que entrar nesse grupo urgente, porque logo ela vai sair do ar aqui do Instagram e vai estar sendo entregue lá no grupo. Nós não entregamos apenas essa live, nós entregamos a playlist completa de todas as lives da semana. Olha que presentão que a gente dá para você. E fora isso, nós fazemos o que o Gilson valorizou aqui. Nós fazemos encontro no Zoom, né? E fazemos encontros presenciais.
Estamos promovendo encontros presenciais com a galera, planejando um próximo aí de novo para Belo Horizonte, outro já para São Paulo, né? E outros lugares mais aí, Florianópolis, olha só, Floripa nos espera. Rio de Janeiro já fizemos também. Então, assim, esse projeto não vai parar, ele vai continuar, nós vamos continuar e vai crescer cada vez mais. Muitas pessoas disso perguntam o que é o polo. O polo nada mais é que, né, pontos que se encontram, né? A mente, o cérebro, ele é feito de pontos, né? Que os neurônios se encontram em pontos. Então, nós aqui, eu estou até suando aqui já, ó. Nós aqui promovemos tá esse encontro. Aqueles alunos apresentando o trabalho para o professor, vai. Nós aqui promovemos um encontro uma polarização de ideias sem partidarismo, né? Sem partidarismo nenhum, muito pelo contrário. Muitas vezes eu sou contra alguma coisa que o Leandro pensa, o Leandro é contra alguma coisa que eu penso, e nós chegamos a um denominador de entender o que é melhor para nós, né? Então, assim também é na educação, né? Então, eu já falei bastante sobre o projeto, você não pode ficar de fora, vem para dentro e sejam todos bem-vindos a esse encontro que nós fazemos aqui diariamente, de segunda a sexta, às 19h29. Tá com você, Alex. Show de bola. Eu quero agradecer a galera aí, que a gente já estourou o tempo. Eu não sei como que tá o tempo do Dilson aí. O bate-papo tá muito da hora, tá bem legal mesmo. Tem várias perguntas aqui que a gente nem tá conseguindo fazer todas, mas... Vê com ele se pode fazer. Eu não sei se ele tem tempo aí. Tem tempo. Fique à vontade, tá tranquilo. Já terminei minha jornada de aulas e hoje eu tô tranquilo, tô em casa. Fala aí, Leandro. Eu vou pegar mais um cafezinho, que hoje acho que acabou aqui, né? Só tô com a água só tô com a garrafinha de água que passarinho no bebe aqui, ó. Eu também só tô com a água. Acho que vai até meia-noite, né? Não, mentira, é água mesmo. Não, é que vai até meia-noite, né? Não, é que eu tô vendo uns comentários aqui, os últimos da galera, e lembrei na faculdade, a professora Jordana, que era excelente, que a disciplina dela mostrava o chão da fábrica, né? Da escola. Eu sou formado em letras, então a gente tinha muitas disciplinas específicas, mas a Jordana falava pra gente do ambiente escolar, da escola em si, né? E ela indicou um livro pra gente, a gente fez até um trabalho, o livro chama-se Volta ao Mundo em 13 escolas. São escolas ao redor do mundo, né? Então, falando aqui de alguma coisa da atualidade, disso, aquilo, outro. Então, existem vários modelos de escola, inclusive no Campo Limpo tem uma, aqui na Zona Sul, no extremo sul, e elas têm metodologias diferenciadas, principalmente nesse âmbito aqui de métodos avaliativos, né? Então, essa coisa de quebrar esse muro da escola, essa coisa mais engessada. Então, Volta ao Mundo em 13 escolas é um material aí que vocês deveriam dar uma olhada, dar uma pesquisada, dar uma procurada aí. Se eu encontrar alguma coisa aqui, depois eu solto lá no grupo. Vai lá, Alex. Não, eu ia falar, aí ia soltar no grupo. Aí eu vou... Tem umas perguntas, ele liberou aqui. Vou fazer uma pergunta aqui, o Dilson. O professor, não, ainda estamos saindo aos poucos, né? Mas vamos dizer, pandemia, ele precisa usar um pouco de psicologia para com os alunos? De uma certa maneira, todo o corpo da escola, desde a pessoa que recebe o aluno na entrada da escola até o professor, tem que usar dessa psicologia, porque a gente precisa reencorajar o aluno a pisar naquele espaço com a segurança devida que ele sempre teve, aquele é o espaço dele. Então, a gente, como eu falei anteriormente, a gente foi muito intoxicado com muitas informações terroristas, muitas notícias assim alarmantes em número de mortes, e que se a gente pegar mesmo nos momentos de pico da pandemia, quantas pessoas contraíram a Covid, quantas pessoas morreram de Covid, numa regra de 3 simples, você vai ter uma mega surpresa. A gente tem um número insignificante de mortes em relação ao número de contágio. Mas a notícia que se dava era sempre das mortes, nunca das pessoas que recuperavam, do número absurdo de pessoas que recuperavam. Então, isso criou um medo na gente, isso deu fobia para muitas pessoas. As pessoas ficaram meio que amedrontadas. Então, o nosso papel no espaço da escola hoje
é mostrar para o aluno que aquele espaço é dele, que aquele espaço é seguro, tá certo? Não vai ter... Até porque todas as escolas hoje, todas as escolas, pelo menos da rede paga de ensino, né, da rede particular, como a gente costuma dizer, de ensino, todas elas têm, digamos assim, elas mantêm todo aquele protocolo de segurança, do limpar os pés, do álcool em gel, enfim, sabe, dos banheiros, isso tudo está sendo mantido, mas os alunos, graças a Deus, na maioria, está perdendo esse medo. Mas, como eu falei, ainda tem, sabe, um resíduo de alunos, um número pequeno de alunos que ainda usa máscara e que ainda tem um medo de se achegar ao espaço da escola. O chão da escola é importante pra caramba para o aprendizado, ainda que não tenha um professor, o simples fato de você estar dentro do espaço da escola, na quadra da escola, no pátio da escola, de alguma maneira você já está aprendendo. De alguma maneira você já está aprendendo. O espaço da escola sempre foi e será um espaço prazeroso. Eu fico imaginando que não tem rede virtual que nos conecte de maneira tão intensa quanto o espaço da escola. A gente fica torcendo em período de recesso escolar, principalmente o do final do ano, que é um pouco mais longo, para que volte logo às escolas, às aulas, para que a gente possa se reencontrar com todo mundo ali. É sempre uma alegria muito grande. Algumas escolas, infelizmente, com um sistema de apostilamento modular, perda do livro didático, virou uma febre nas escolas, essa questão do apostilamento, né, faz com que o ensino fundamental, tanto as séries iniciais quanto as séries finais, adote também esse mesmo processo, e isso cria um engessamento tanto da ação do professor, da professora que trabalha lá no fundamental, como principalmente de desencantamento do espaço da escola. Se algum dia, por exemplo, o teu filho, a tua filha, pequenininho, ainda naquela idade, né, do ensino fundamental, vibrar porque amanhã é feriado na escola dele, mude ele de escola, mude ela de escola, não é a escola bacana. Aí você tem um termômetro se a escola realmente está sendo um lugar de encantamento do aluno, né? Então, o espaço da escola é o espaço do estudante, é o espaço, não tem como nenhum de nós crescer e se tornar gente no sentido mais integral desse termo, né? Sem não passar pelo espaço da escola. O espaço da escola é por onde a gente passa por uma espécie de fundição, né, do nosso caráter, da nossa formação cidadã, da nossa formação de ser humano. Mesmo porque a energia trocada no pessoal, né, no tete-a-tete, é outra totalmente diferente da energia trocada aqui na telinha ou em qualquer ambiente virtual, né? Bom, tem uma coisa muito importante também para as crianças, né, que eu tô falando agora um pouco mais de antroposofia, porque eu trabalhei bastante em instituição assim. Então, tem algo que é fundamental para elas, que são menores, que a gente não falou delas aqui, mais ou menos, né? Mas é essa coisa do ritmo. E aí, tudo nesse ambiente escolar colabora para esse ritmo, né? Para essa organização como um todo desse indivíduo menorzinho aí, né? Então, ele estará ali em constante desenvolvimento, porque ele está observando os coleguinhas, porque ele está vendo essa referência que é o professor, porque ele está cantando, porque ele está comendo, porque ele sabe a hora que ele tem que fazer isso, a hora que ele colabora, a hora que ele contribui, por aí vai. É verdade. E esse público ao qual você se refere, a galerinha de menor idade, é como se fosse um alicerce da casa, é onde a gente tem que fazer, sabe, a estrutura da maneira mais robusta possível, senão não se ergue paredes, né? E aí você adotar um material, estender um material que é típico de aluno de fechamento do ensino básico, lá da terceira série, para os alunos de primeira série, de primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, que é assim que a gente fala hoje, que antes a gente falava série para o ginasial e ano para o ensino médio, é o contrário agora, tá? Então, quando você adota isso para um aluno de ano, né, dos anos iniciais do fundamental e mesmo dos anos finais do fundamental, você tira a possibilidade de se criar projetos, de pensar a educação de maneira mais lúdica, de maneira mais saudável no espaço da escola. Eu estou terminando agora de redigir um projeto para uma das escolas que eu trabalho, um projeto muito bacana, para a galerinha do fundamental, das séries iniciais do fundamental, primeiro ao quinto ano. E o projeto é Os Pequenos Leem os Grandes Mestres.
Esse projeto, ele é um projeto de leitura contínua. Então, a cada ano, a gente faz um recorte. Por exemplo, esse ano, muito em consequência da Semana de 22, o centenário da Semana de Arte Moderna, a gente está escolhendo os grandes mestres da pintura, tá? Mas no próximo ano a gente vai ver se não são os grandes mestres da literatura, os grandes mestres do cinema, os grandes mestres da música, a cada ano. E aí toda a escola, sabe, ela abraça o projeto, a ideia do projeto, o projeto não é pontual, ele não acontece no mês, ele pode ter uma culminância no mês ou na semana X, mas ele é o projeto do ano na escola. Então, todas as salas das séries, né, do fundamental, todas as portas, elas devem ser plotadas com as imagens referentes ao tema daquele ano. Se é de pintura, por exemplo, a gente, sei lá, a Tarsila, né, uma Djaneira, uma Anitta Malfatti, um de Cavalcante, ou mesmo artistas fora do nosso ambiente Brasil, né, um Volpe, tá? Um Mondrian, esses artistas. E a criança passar a ter contato, enquanto criança, desse material. E fazer a leitura. A leitura, quando a gente fala os pequenos leem os grandes mestres, essa leitura de diversas maneiras. Primeiro, projetando, né, ou plotando a imagem e colocando fisicamente diante do aluno, e depois deixando o gravador do celular ligado e pedir para, né, Pedro, o que você achou desse quadro? E Pedro conversar com todas as impurezas da linguagem típica daquela idade, e a gente depois transcrever esta fala dele com todas as impurezas também, e botar o nome dele e a idade dele lendo aquele quadro, e assim toda a sala. Então a gente deixa o quadro central e gravita todas essas opiniões no entorno do quadro. Depois a gente faz uma outra leitura, a leitura plástica, olhar para o trabalho e pintar aquele trabalho ao modo da criança, como é que ela captura aquela situação. Você fala, mas é a criança, não tem habilidade, etc. Na verdade, o artista é uma criança que não cresce nunca, ele fica com cabelos brancos, ele curva as costas, mas ele é uma criança. Porque o que é uma criança? É aquela criatura que gosta de lidar com tinta, que gosta de lidar com massinha, que gosta de dançar, que gosta de cantar, que gosta de pular. Isso é que o artista faz, que inventa palavras. Nossa, eu me lembro de palavras que meus filhos, em idade ainda infantil, inventavam, e eu fico assim, muitas das vezes, incomodado quando eu vejo pais corrigindo o vocabulário de crianças. Né? Você não tem que correr. Aquela é uma palavra que, de repente, é construída a partir de um hibridismo, de uma justaposição, de uma sobreposição, que só um Guimarães Rosa consegue fazer, um Joyce consegue fazer, né? um Manuel de Barros consegue fazer. São autores que se tornaram notáveis exatamente porque são alquimistas verbais. Eles misturam pedaços de palavras, criando outras palavras bonitas. Eu me lembro, por exemplo, de uma história da minha filha, logo quando ela começou a ler, aprendeu a ler, né? Na casa ali dos 5 anos, mais ou menos. E Luísa é uma criatura assim, muito, muito incrível nesse sentido. E eu cheguei no dia da escola, ela estava com um livro que eu tenho até hoje, que é Os Clássicos da Disney, e ela pegou esse livro e estava lendo a história da Branca de Neve, e aí estava naquela imagem da Branca de Neve, com aquele caixão com a tampa de acrílico, eu creio, de vidro, não sei, transparente, que dava para vê-la ali. E eu perguntei, ela morreu? Ela falou, não, ela não morreu. Eu falei, o que está acontecendo? Ela comeu a maçã envenenosa. Aí eu corri para o papel, anotei, maçã envenenosa. Eu nunca tinha escutado essa expressão, maçã envenenosa. É a mistura de envenenada com venenosa. Ela é duplamente letal. Então, aí eu vou dizer para ela, não existe venenosa, existe envenenada ou venenosa. Ela faz uma palavra muito mais incrível, tá certo? Do que a que existe no dicionário, do que as que existem no dicionário para traduzir aquilo, tá certo? Meu filho, por exemplo, Luan, 2 expressões que eu guardo dele até hoje, dentre outras tantas, uma foi ir na maior rapidez. E na maior rapidez, também, repara que palavra incrível, rapidez, a rapidez com velocidade. Isso é Guimarães Rosa que faz, cara. E depois ele dizer, ir na maior rapidez para o campo de batalha. Aí Luísa estava próximo e falou, não é batalha, é campo de batalha. Ele falou, não é para bater, é para matar. Então, olha que coisa interessante. Você vai corrigir um vocabulário desse? Isso é criatividade em grau máximo.
É onde a arte tem que ser trabalhada com as crianças. É onde toda a educação tem que ser trabalhada com a criança. Se você pensar direitinho, o que mais nos encantou na primeira vez que a gente foi para a escola, fora o espaço arquitetônico, se porventura a tua escolinha tinha quadra, tinha campo, tirando esse espaço, foi o momento em que a tia nos colocou na rodinha, todo mundo sentado, e disse assim, era uma vez. A maneira como ela pronunciou essa frase, era uma vez, cara, a gente começou a sentir medo, ou frio, ou calor, ou foi jogado para o espaço sideral, ou foi jogado para o fundo do mar, ou numa floresta embruxada. Quer dizer, a gente começou sendo encantado na escola por literatura. Top. Não bom, começou nesse momento aí. Muito bom. Eu já notei. É uma lacuna que eu tenho na minha formação. Eu nunca trabalhei com o ensino infantil. Já trabalhei com todos os outros níveis, né? Mas o ensino infantil, não. Top demais. Queria agradecer você. Ó, já anotei essa daqui. E na maior rapidez. Então, nós vamos ter que ir na maior rapidez aqui, porque o horário já estourou. Eu queria comentar só aqui, ó, para vocês verem que o Dilson está falando da importância do presencial. O Felipe Amaral comentou aqui, eu considero melhor o remoto, justamente porque no presencial me distraio com alguns colegas e no remoto sou mais focado, pois escuto apenas o docente. Porém, também há a situação de que no remoto ninguém nunca está, às vezes, sozinho. Tem uma televisão, tem um pai falando, tem uma mãe falando, então tem essa dificuldade também. Mas ele fez esse comentário e é justo. Tem pessoas que têm particularidade nesse sentido. Sim. Né? O remoto, a gente acaba se distraindo um pouco mais em função de o monitor, o qual me serve de sala de aula, é muito pequeno em relação ao espaço físico onde eu me encontro. E no espaço da sala de aula eu tenho um espaço gigantesco que é de domínio do professor. É como assistir um filme, por exemplo, no tablet e assistir um filme no cinema. E ele colocou, além do que no remoto, as coisas são mais simples. No remoto não preciso usar a mochila, meu material já está lá organizado, não preciso me preocupar com o transporte, justamente porque estou em casa. Não preciso me preocupar com as roupas, posso usar roupas mais frescas. Tá tudo certo. Ó, o Israel ele comentou assim, quando a mídia supervaloriza indivíduos que atingem alto padrão social, sem passar pelo processo educacional básico, quais argumentos podem convencer alunos que se espelham nestas figuras? É uma pergunta. Primeiro, essas figuras, elas tiveram uma base, ok? Não há possibilidade nenhuma de você se tornar um prédio de 20 andares se as sapatas e as colunas e as vigas desse prédio não forem bem feitas. Então, ele teve uma boa base, com certeza. Então, essa boa base o fez robusto a ponto de ser um empreendedor, de ser uma pessoa que buscou por conta todos os outros conhecimentos os quais lhe interessavam. Porque o grande desafio nosso na educação não é ensinar, tá certo? Não é fazer o aluno aprender. O grande desafio nosso na educação é fazer com que o aluno aprenda a aprender. Se ele aprende a aprender, ele vai ser professor dele mesmo, ele vai ser professora dela mesma, depende do aluno, da aluna. Tá certo? Porque essa é a grande sacada, que eu chamo de pedalada a mais ao aluno que está em sala de aula. O espaço da sala de aula é onde você aprende, no mínimo, 65% a 70% do que você pode aprender. Mas os outros 35% a 30% você aprende sendo professor de você mesmo. Você aprende naquelas horas em que não tem comando externo a você. Né? Você faz esse próprio comando. O autodidata. Então, esse é o momento, né, onde você aprendeu a aprender. Então, muitos gênios, né, na história da humanidade, em diversas áreas de saberes, aprenderam a aprender sozinhos. Então, a gente tem pessoas para as quais a universidade pode limitá-las. Tá certo? Pode torná-la, por exemplo, uma pessoa publicadora de artigos acadêmicos e não um gênio. Tá certo? Tem pessoas que já em si um universo. Elas já são, elas não precisam da universidade, já são em si um universo, mas são raríssimas essas pessoas. De um modo geral, a gente precisa desse espaço, né, de formação básica e superior, para a partir daí a gente, aprendendo a aprender, desenvolve o outro universo nosso todo. Né? Perfeito. Obrigado, Dilson. Queria agradecer, vamos finalizar.
Já passamos do horário faz tempo. Se deixar, a gente vai ficar aqui até meia-noite. Tá demais a live. Queria agradecer você, agradecer o Alex, agradecer o Leandro, todos vocês que participaram conosco. Sejam todos muito bem-vindos. Essa live vai ficar gravada por um tempo aqui, mas em breve ela vai sair daqui do meu Instagram. Você que não me segue, me siga aqui, por favor, que nós geramos conteúdos diariamente aqui no Instagram. Segue o Alex, segue o Dilson Fernandes também. E um dia eu vou trazer o Dilson para falar também do seu outro lado, né? Aí é o Dilson Oliveira. Vai ser o Dilson Oliveira. Nós vamos marcar é outra formação. A semana da inteligência da aí arte. É um prazer. Aí eu vou atendê-los no meu ateliê mesmo, porque aí vocês vão ter a panorâmica dos meus desenhos, dos meus quadros e tal. Aí é o outro Dilson. Aí é o Dilson Oliveira. Eu tenho essas duas entidades em mim, eu não misturo um com o outro. O Fernandes é o professor. Vou marcar, eu vou ler o comentário da Alana. A Alana mora em Tapetinga, ela colocou: no Polo 29, aprendemos com rapidez. E é verdade. Obrigado, gente. Eu vou encerrar aqui. Alex, quer dar suas palavras finais aí? A gente precisa tirar o print. O Leandro mandou aqui um recadinho, falou assim: agradece a ele. Pena que acabou a minha bateria. Ele disse que gosta muito desse bate-papo. Mas a gente vai ter outras oportunidades. Ele pediu para agradecer, ele mandou mensagem aqui para mim. Infelizmente. Eu quero agradecer também. Quero agradecer. Foi muito show esse bate-papo. Foi muito. Tipo, aprendi várias dicas, várias palavras novas. E a paradinha da rapidez também. O meu filho, eu tenho um filho de 8 anos. De vez em quando eu me surpreendo. Agora eu até mudo. Em vez de corrigir ele, eu vou, desfrutar desse momento que é precioso, é maravilhoso. Anota essa palavra que, porventura, ele, no insight, deixa sair, porque é uma pérola. Você pode ter certeza disso. Com certeza. Então, o print, Julimar. Faz o print aí. Eu vou fazer o print anotando aqui as pérolas que foram entregues pelo Dilson Fernandes, que nós pegamos também com vocês aqui no comentário. Faz o print, marca a gente e coloca aí nos stories que a gente vai repostar o seu print, hein? Vamos lá. Segue a gente, não deixa de seguir o Dilson. Você viu que o quanto de conteúdo que ele tem aí, né? Deixa eu fazer o print agora só nosso, vai lá. Pronto, fiz aqui. Vou voltar os comentários para a gente finalizar. Queria agradecer demais o Dilson. Dilson, fica aí as suas palavras finais, se você quiser falar do seu trabalho, de alguma coisa que você está fazendo que quer que o pessoal esteja seguindo, esteja participando. Fica à vontade, o canal está aberto para você. Não está ainda disponível, mas em breve eu pretendo disponibilizar. Não sei se em forma de podcast, não tenho ainda uma certeza de por qual meio isso vai ser divulgado. Mas eu estou com alguns trabalhos em andamento de literatura ou de música. Tá bom? Em relação a um trabalho que na verdade são 3 livros. Fazendo leituras dos 5 primeiros discos de Zé Ramalho, que são os álbuns mais interessantes do Zé Ramalho, são os álbuns primorosos dele. E a gente está catando 3 canções de cada disco, totalizando aí 15, é um livro com 7 capítulos. Eu vou estar disponibilizando em e-book cada capítulo, tá? E a gente interpreta as canções do ponto de vista literário. A gente interpreta canções do Zé Ramalho, porque Zé Ramalho é um artista que tem uma pegada muito simbolista e surrealista nas composições poéticas dele, tá? Então esse é um material. O outro material é o material que eu faço um diálogo entre as canções praieiras de Dorival Caymmi com as canções sertânicas de Elomar Figueira Melo, tá certo? É o limiar entre Elomar e o limiar das margens entre Elomar e Dorival Caymmi. E o último dos materiais é a música popular brasileira de 1964 a 1985, a música dentro do período do regime militar, mostrando ano a ano o que nós tínhamos no Brasil do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, do ponto de vista cultural, e quais os discos brasileiros que foram lançados naquele ano, e destacando os 10 melhores discos de cada ano, de 64 a 85. Então, nossa, são 3 diamantes. São três materiais. São 3 diamantes. Né? Eu quero. Que a gente vai, quando estiver disponível, eu vou querer, hein? Com certeza. Né? Obrigado, Dilson. Fica Obrigado na paz a vocês aí. Mais uma vez, tá certo?
prazer Um abraço imenso na sua esposa, mesmo. na família. Alex, tá? Obrigado mesmo, viu? E a você também, meu primo. Vou finalizar aqui, gente. Aquele grande abraço. Amanhã estamos juntos novamente, 19h29. E esse papo continua lá no grupo, tá? Amanhã tem mais um convidado, vai ser outro professor. Até amanhã. Fiquem com Deus. Abraço, então.